bom dia. Neste vídeo nós vamos discutir sobre alguns fenômenos ondulatórios. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, nós vamos discutir alguns fenômenos, tá? O primeiro fenômeno que a gente vai discutir é o da reflexão, tá? Assim como a gente estuda em óptica geométrica a reflexão da luz, a gente não pode esquecer que a luz é uma onda eletromagnética, então as ondas, elas também sofrem aí reflexão, tá? Eu tenho aqui exemplo de uma onda bidimensional, tá? Quando ela atinge uma superfície de separação entre dois meios, né? Essa parte refletida, ela se comporta como se eu tivesse aqui uma fonte virtual emitindo essas ondas, tá? Então, ela inverte aqui a fase, tá? Da mesma forma, eu tenho uma frente de ondas, ela incide numa direção, e quando ela retorna aí com o mesmo ângulo, tá? Podendo ser aí uma regular ou difusa. No caso de cordas, né, a reflexão vai depender se a extremidade é fixa ou se a extremidade aí é móvel, né? Nesse caso de extremidade fixa, a gente observa que tem aqui uma inversão de fase, tá certo? Ela vai em fase, ela retorna em oposição de fase, e se a extremidade for livre, né, ela não sofre a inversão de fase, tá certo? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né, aqui do morcego, que ele consegue identificar onde que está o objeto pela reflexão do som, né, pelo tempo que demora para o som incidir no objeto e retornar. No caso dos sonares também, e nas salas acústicas, né, a gente observa que essas paredes aqui, elas têm um material que absorve para que não aconteça, olha só, esse fenômeno aqui da reflexão, que nesse caso aqui é uma reverberação, tá? Então, a gente pode ter a reverberação ou a gente pode ter o eco, tudo bem? Aqui nesse vídeo também a gente observa, né, que nas ondas, nas cordas presas entre duas extremidades, acontecem essas ondas aqui estacionárias, né? Então, conforme a gente faz a corda vibrar, ela sofre aí inúmeras reflexões. Vou colocar aqui. Então, a gente observa a criação dessas ondas estacionárias, tá? Já a refração, o que é a refração, né? É quando a onda, ela incide entre uma superfície de separação entre dois meios, tá? E aí, com densidades ou índice de refração diferente, ela atravessa, tá? Agora, o que acontece? Por exemplo, no caso de cordas, se eu vou de uma corda mais fina, né, com uma densidade linear menor, para uma com uma densidade linear maior, a gente observa que o pulso refletido, ele sofre inversão de fase e o refratado não sofre, tá certo? Agora, se ela for de uma corda com uma densidade maior para uma densidade menor, o que a gente observa? Que nesse caso, né, o pulso refletido não sofre inversão de fase e o refratado também não sofre inversão de fase, tá? No caso aqui, né, de ondas incidindo na superfície entre dois meios com índice de refração diferente, o que a gente observa, né? Quando ela passa do meio 1 para o meio 2, tem uma alteração no comprimento de onda, tá? Então, aqui nesse exemplo, o comprimento de onda diminuiu, então vai ter uma alteração também na velocidade, tá? Porque a frequência, ela permanece a mesma, tá? Então, na refração aí, a frequência não é alterada. Então, se o comprimento de onda diminui, a velocidade também diminui, tá certo? Aqui eu tenho um exemplo, tá? De refração e reflexão, né? Então, a gente observa que parte da luz, ela vai ser refratada e parte dela, ela vai ser refletida e depois refratada de novo, tá? Aqui a gente tem a dispersão, né?
da luz, quando ela atravessa um prisma. Outros exemplos, tá vendo, de refração, tá certo? No caso do uso de lentes de contato, o próprio olho humano, tá? A gente tem aí, por conta do humor aquoso e do humor vítreo, que a gente consegue fazer com que a imagem ela seja sempre projetada na retina de um olho normal, tá certo? Outro fenômeno é a difração. O que é a difração? É a capacidade que a onda tem de contornar obstáculos, né? E a gente só vai conseguir observar esse fenômeno da refração se o comprimento de onda, tá vendo a distância entre duas cristas aqui, for maior ou igual ao tamanho da fenda. Então, nesse caso aqui, tá vendo que a gente pouco observa a difração? Se eu tivesse um comprimento de onda menor ainda, eu não iria conseguir observar o fenômeno da difração, tá? Mas quando o comprimento de onda ele é maior ou igual aí ao tamanho da fenda, a gente consegue observar essa propriedade que a onda tem de contornar obstáculos, tá? Aqui eu tenho um exemplo importante, olha, de uma antena transmissora, tá? Que ela consegue chegar até a antena receptora mesmo eu tendo um obstáculo, tá certo? Por quê? Porque a onda ela tem essa capacidade aí de difratar, tá? Então ela contorna aí os obstáculos, tá certo? E a interferência? O que é interferência, né? É uma superposição de duas ou mais ondas em um determinado ponto. Então, a interferência é só enquanto elas estiverem aí superpostas, tá? E essa superposição ela é feita ponto a ponto. Eu posso ter, por exemplo, né, uma interferência construtiva. Quando que é uma interferência construtiva? Quando eu tenho duas ondas aí em fase, né? Então, no ponto P aqui de encontro, elas sofrem uma interferência construtiva. Então, a gente observa, né, que a amplitude final é a soma das duas amplitudes, né, da onda 1 e da onda 2. E depois que acontece a interferência, ó, o princípio da independência das ondas, cada uma vai seguir seu caminho, independente das demais. Ou eu posso ter uma interferência destrutiva, então, aqui no ponto P, né, equidistante aí das duas ondas, o que, que a gente observa? Se elas vêm em oposição de fase, aqui a amplitude resultante é dada pela diferença aí entre as duas ondas, né? E depois cada uma vai seguir seu caminho, independente aí das demais, tá? Aqui eu tenho, olha, as franjas, né? Experimento importante aqui, que eu tenho uma onda incidente, ela passa pela primeira fenda, e aí ela sofre aí a difração, e depois, quando ela passa por duas fendas, eu vou ter um encontro aqui, né, de duas cristas, de dois vales, e também eu vou ter a interferência destrutiva, que é quando uma crista encontra com um vale. Então, nas interferências aí construtivas, eu vou ter essas faixas aqui mais claras, e na destrutiva, eu vou ter essas faixas aí mais escuras. Então, eu tenho pontos aí de interferências construtivas e destrutivas, tá? A ressonância é quando, né, uma dada onda, ela consegue atingir a frequência natural de vibração de algum objeto. E aí elas passam a oscilar juntas, então elas ressoam, né? Aqui eu tenho um exemplo, olha, antes da vibração, né, eu tenho o diapasão aqui, né, os dois estão parados, e aí eu faço vibrar o primeiro diapasão, né, como eles são feitos aí de mesmo material, então essa onda aqui que se propaga, esse pulso que se propaga, essa onda, quando ela atinge o segundo diapasão, né, ela faz com que ele também oscile, tá? Na mesma frequência. Então, a gente fala que os dois estão em ressonância, eles entraram aí em ressonância. Como no caso aí, né, de quebrar a taça, que a gente conhece bem, né? Então, tem que atingir a frequência natural aí da onda, tá? E a polarização, ele é um fenômeno aí exclusivo para as ondas transversais, tá? As longitudinais, elas não podem ser polarizadas. Então, o que que eu faço? Eu tenho uma onda transversal, tá certo? Que ela vai emitir aí, eu faço vibrar numa direção e ela é transmitida aí na outra, e quando eu coloco o polarizador, o que que o polarizador ele vai fazer? Ele vai selecionar uma direção aí preferencial para que essa onda oscile. Então, se a minha onda ela vem na vertical
e eu coloco um polarizador também na vertical, eu vejo que ela vai ser integralmente transmitida, tá? Já se eu tenho uma onda que ela está sendo, olha, transmitida aqui na horizontal e eu coloco um polarizador na vertical, a intensidade aí transmitida, ó, é nula. Então, ela vai variar, né, entre o zero e o máximo de acordo com o movimento aqui desse polarizador. Tá? Então, eu posso girar isso aqui de 0 até 90 graus e a gente observa que a intensidade transmitida, tá? Ela é diretamente proporcional a esse ângulo aí, né, de inclinação em relação à onda inicial, tá certo? Tem uma questão aqui, olha, do Enem 2016, ó, questão 67. Nas rodovias é comum os motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz tem uma polarização horizontal, né? Então, aquela luz que vem refletida, ela tem uma polarização horizontal. Para solucionar este problema, há a possibilidade do motorista usar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos, que representam o eixo de polarização dessas lentes, então, para que ele não sofra, né, com essa luz que está sendo refletida, então eu tenho que eliminar essa onda que está vindo na horizontal. Para eu eliminar, né, para que eu tenha essa intensidade transmitida mínima, as fendas do Polaroid, elas têm que estar numa direção perpendicular, tá? Então, as que estão numa direção perpendicular aí é a alternativa A, tá certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários, ou então vocês podem também me mandar aí por e-mail, tá bom? Tchau para vocês.